Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz para nós como reflexão o reino e a sua lógica. A centralidade das três leituras que nós ouvimos está na humildade. Guarde bem isso. A humildade, a nossa atitude de humildade, o ser humilde, vai percorrer as três leituras. E o salmo que nós cantamos mostra para nós características de Deus que atende os humildes. O profeta Sofonias, na primeira leitura, ele faz uma denúncia para que haja a humildade. Ele diz: buscai o Senhor, humildes da terra. Então, essa atitude de humildade, ela mostra que é um agir daqueles que buscam o Senhor ou que querem buscar o Senhor. Mas para isso é necessário uma conversão. E o profeta aponta para nós qual é a conversão para que possamos ser humildes. Ele diz: praticar a justiça, procurai a humildade e achareis um refúgio. Então, a conversão que o profeta Sofonias traz para nós é a prática da justiça. Ele faz a denúncia e nos leva a essa ação. Se nós queremos buscar a Deus, nós precisamos ser humildes. E é esta humildade que vai nos levar a compreender a carta que Paulo escreve aos cristãos de Corintos, na segunda leitura. Os cristãos de Corintos, sabemos, era uma comunidade que não era constituída pelos ricos, pelos poderosos, mas sim pelos trabalhadores, pelos simples. Essa era a comunidade de Corinto. Porém, eles se espelhavam nos poderosos, nos ricos. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar para eles qual que é o agir de Deus. Deus age através de Jesus, que traz para nós no seu jeito de ser a humildade. O apóstolo deixa bem claro: Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado. Aquilo que não tinha valor nenhum para o mundo, que não tinha nenhuma serventia, para assim mostrar o agir de Deus. Deus escolheu aquele que era fraco, que não tinha valor, para confundir os fortes. Então ele aponta para a comunidade: olha o caminho que vocês estão fazendo. Vocês não estão fazendo o caminho proposto por Deus. Quem que é esse que Deus escolheu para confundir os fortes? É Jesus. Na sua simplicidade, na sua humildade, na sua entrega e na sua morte na cruz, que Deus escolheu para nos salvar. E isso era realmente um absurdo. Como? Aquele que morreu na cruz, uma morte tão terrível como essa, esse que Deus nos deu para nos salvar. Então o apóstolo vem com o tema de novo, que é o tema que perfaz toda a nossa liturgia, a humildade. Não fica olhando para os poderosos, não. Olha para Jesus. É Ele que nos leva a Deus. É esse tema da humildade que vai nos conduzir ao Evangelho. O Evangelho traz para nós o reino e a lógica do reino. Qual é a lógica do reino? É diferente da lógica do mundo. E aqui está um desafio para nós, hein? A lógica do mundo, ela é centralizada na riqueza, no poder, no intelectualismo. A lógica do mundo, ela é centralizada no egoísmo, na prepotência.
E Jesus vem falar para nós como que devemos agir para receber o reino de Deus. Ser humildes. Estamos diante de um texto do Evangelho de Mateus, conhecido de todos nós, chamado as Bem-aventuranças. Lembra vocês que o Evangelho de Mateus, ele é construído em cima de 5 discursos de Jesus. 5 discursos. O primeiro discurso é este que nós acabamos de ouvir, que é o discurso que Jesus faz na montanha. Vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Nós vamos ler esse discurso nas missas dominicais até a quaresma. Depois interrompe. Aí vai vir quaresma, tempo, a Páscoa, tempo pascal. Depois a gente vai retomar. Depois de Pentecostes. Então estejam atentos. Os próximos domingos, até a quaresma, nós vamos estar refletindo o discurso de Jesus na montanha, que é o primeiro discurso. E ele apresenta esse discurso de uma forma bem pedagógica. Nós temos 2 círculos de pessoas atendendo Jesus. Nós temos uma multidão, que é um círculo, e temos um grupo mais próximo, que são os discípulos. E Jesus está numa montanha. Jesus apresenta uma nova lei. Assim como Moisés na montanha recebeu as leis da mão de Deus e apresentou o povo no deserto, Jesus agora é o novo Moisés, né? Ele traz uma nova lei para o novo povo de Deus. E ele apresenta um projeto de vida, um programa de vida, que são essas bem-aventuranças. Porque na verdade o bem-aventurado é Jesus. Ele é o bem-aventurado. Mas ele aponta para nós, para que possamos receber o reino. Nós somos chamados a ser humildes e viver essas bem-aventuranças. Não é uma novidade as bem-aventuranças que Jesus traz. A bem-aventurança não é novidade. Se nós percorrermos os livros do Antigo Testamento, os livros da Bíblia, a cultura judaica, sempre nós vamos encontrar bem-aventuranças. Por quê? Bem-aventurança significa uma oferta alegre de Deus para nós. Ser bem-aventurado é receber uma oferta de Deus, uma oferta de alegria. Lembra Isabel com Maria? Bem-aventurada és tu que acreditastes. Então nós sempre vamos encontrar essa expressão bem-aventurados, aqueles que recebem uma oferta de alegria de Deus. Então nós devemos nos perguntar: quantas vezes eu fiz essa experiência de bem-aventurado, não? Como que Deus me deu tantas ofertas de alegria. Jesus apresenta um programa de vida, as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então a primeira bem-aventurança mostra a humildade. E as outras 3 seguintes estarão todas centralizadas na figura do pobre. Ele vai falar dos aflitos, dos mansos, dos que têm fome, sede de justiça. Então vai estar sempre permeando a figura do pobre, ou seja, do ser humilde. Então aqui nós vamos olhar o pobre não apenas no sentido sociológico, tanto que Mateus usa uma expressão, pobres em espírito. O Evangelho de Lucas fala também das bem-aventuranças, só que ele não fala em espírito. Então Mateus está mostrando para nós, nesse programa de vida, que nós precisamos ter essa atitude de humildade. Aquele que chora, aquele que é manso, aquele que tem sede de justiça.
As 4 primeiras bem-aventuranças têm a centralização no pobre. A 5ª bem-aventurança é o centro de todas elas, é o centro, porque fala da misericórdia. Então, o centro do programa de vida de Jesus, a centralidade, a atitude chave do agir de Jesus é a misericórdia. É a 5ª bem-aventurança, ela está no centro do programa. Nós temos as 4 primeiras que estão centralizadas na figura do pobre. O misericordioso, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos, então a misericórdia no centro. As outras seguintes, elas significam a atitude que devemos ter, o nosso comportamento. Qual deve ser o nosso comportamento? Pureza de coração, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados quando os injuriarem e perseguirem por minha causa. Então, a nossa atitude, o nosso comportamento, qual deve ser? Pureza de coração. Esse é o nosso comportamento. O nosso comportamento deve ser de promover a paz. Humilde, que busca Deus, ele promove a paz. Assim, meus irmãos, nós devemos nos perguntar, diante desta lógica de Deus, a humildade, como que a nossa comunidade pode e consegue anunciar o agir de Deus na sociedade que nós vivemos hoje? Sociedade marcada pelo egoísmo, pela prepotência, pelo poder, pela riqueza, pelo conceito de felicidade. Conceito de felicidade no mundo que nós vivemos é juntar muito dinheiro, é ter um conhecimento intelectual aprimorado, é ter grandes poderes. Este é o conceito de felicidade no mundo em que nós vivemos. E Deus vem mostrar para nós que precisamos ser humildes para recebermos o reino. Qual a atitude da nossa comunidade para que possamos anunciar o agir de Deus no mundo de hoje? Com certeza, todos nós estamos sensibilizados com as imagens que a televisão vem trazendo para nós dos índios Yanomami lá em Roraima. Uma imagem que parecia que não existia no Brasil, né? Pessoas subnutridas, morrendo de fome, e de repente isso está aqui dentro. Então estamos assim chocados, sensibilizados. Qual o nosso agir? Então às vezes nós podemos ficar olhando lá para Roraima, mas aqui ao nosso lado nós podemos estar convivendo com muitas pessoas subnutridas, que batem à porta da nossa casa, que percorrem as nossas ruas, pessoas em situação de rua na nossa cidade. Como ser humilde é aproximação, proximidade. A humildade está em ser próximo dessas pessoas, na solidariedade, na ajuda, na sensibilidade, porque esse é o jeito de ser de Deus. Foi o que nós rezamos no Salmo responsorial. Deus é fiel sempre. Ele abre os olhos dos cegos, Ele ergue o caído. Deus é justo, é que protege o estrangeiro, ampara a viúva, o órfão. Esse é o jeito de ser de Deus. Rezamos isso no Salmo. Então que nós possamos, através das leituras de hoje, abraçar essa causa. Buscar Deus exige e pede de mim humildade. E a humildade
me faz ser uma pessoa simples, não arrogante, não prepotente, não autossuficiente, não uma pessoa com os olhos fechados para a miséria ao meu lado. A humildade me faz estar próximo de quem sofre. Que possamos, guiados pela graça de Deus e pela intercessão da Virgem Maria, nos converter e sermos pessoas humildes numa sociedade tão arrogante como a nossa. Assim faremos a diferença. Que seja esse o nosso testemunho. Amém.